De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora é a verdade. E te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te mais profundo do que eu pensei. Servir-te a tudo o que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nesta hora, esta música, Pai. Te mostrar os meus maiores sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti. Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar como tu bem queres. Abra o meu coração. Boa noite a todos, graça e paz. O Senhor, a oportunidade que Ele nos dá de podermos estudar a palavra e aprendermos das Sagradas Escrituras. Nós vamos orar a Deus, intercedendo a bênção do Senhor para nós, pedindo que Ele nos dê direção e orientação, e também depois vamos ler e estudar a palavra. Vamos orar. Senhor Deus, Pai maravilhoso, muito obrigado pelo privilégio e a bênção que o Senhor nos dá de podermos estudar a Tua palavra com liberdade. Dá-nos clareza, dá-nos entendimento e que possamos crescer e viver dos Teus ensinos. Ajuda-nos e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar a todos a abrir a palavra em 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5. 1 Pedro capítulo 2, versos 4 e 5. Que Deus também abençoe vocês que estão em casa participando deste momento. Que o Senhor Jesus derrame graça sobre
a sua família também. Diz assim o texto: chegando-vos para ele, Cristo, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Cristo Jesus. A história do povo de Israel não é tão diferente da história da nossa vida, na história que vivemos hoje, cheia de altos e baixos. Ora, como cristãos, temos buscado a Deus, dedicado nossa vida, clamado ao Senhor, lido na palavra, orado, mas muitas vezes nós nos revoltamos contra situações, ou nós até nos revoltamos contra Deus, ou abandonamos o Senhor, esfriamos na nossa fé. E assim nós temos visto na história, não apenas bíblica do povo de Israel, como também no Novo Testamento muitas vezes, e na história do povo de Deus, como falamos até o dia de hoje. Nestes momentos é interessante a gente reparar que Deus sempre levantou líderes fiéis que puderam, na sua fidelidade e obediência ao Senhor, cuidar para que o povo andasse e caminhasse no zelo e no cuidado da palavra do Senhor. Voltar a Deus a sua confiança, o fervor religioso e buscar a Deus sobre todas as coisas. A gente sabe da dificuldade muito grande de viver nos dias de hoje a fé cristã, mas sabemos também que o nosso Deus sustenta-nos em todas as coisas. E olhando para trás, podemos lembrar de alguns personagens, alguns líderes do povo de Israel que puderam manter a sua fidelidade a Deus. Por exemplo, o rei Asa. Foi um rei de Judá, fiel ao Senhor, reformou a fé do povo, trouxe à nação de Israel a alegria de poder novamente cultuar a Deus. Ele viveu 900 anos antes de Cristo, no ano 900 antes de Cristo. O seu filho Josafá foi um dos reis mais piedosos que Judá conheceu. Ele também seguiu nos passos de seu pai da reforma religiosa. Logo depois dele, o rei Ezequias viveu no ano 716 antes de Cristo, foi um dos reis mais piedosos que Judá conheceu. Também participou de uma reforma espiritual, promoveu uma reforma espiritual religiosa na nação de Judá, favorecendo assim a fé do povo. Ele se preocupou principalmente com as festas cerimoniais e a obediência à palavra de Deus, e o povo passou a cumprir com fidelidade a palavra de Deus, a lei dada por Moisés. E assim as maiores celebrações da história de Israel aconteceram nos dias do rei Ezequias. Josias viveu 50 anos depois do rei Ezequias, também participou de uma reforma espiritual, abriu o templo, e lá na reforma do templo foi encontrado o livro da lei, que foi lido um dia inteiro, um dia inteirinho, o povo em pé ouvindo a palavra de Deus, chorou, se quebrantou, confessou a Deus os seus pecados, cultuou o Senhor, fez as suas festas, os seus sacrifícios e voltou à sua atividade religiosa. E assim nós vamos vendo na história do povo de Israel, nos momentos mais difíceis, Deus levantando grandes líderes para reanimar, para reafirmar a fé e a religiosidade do povo. Digo isso porque dia 31, no próximo domingo, nós comemoraremos 504 anos da Reforma Protestante. Uma das datas mais importantes da fé cristã. E nós podemos dizer que esta reforma protestante deixou, dentre outros legados, um lema muito importante: uma igreja reformada, sempre reformando. Isso não significa que a igreja deve passar a cada 50 anos ou 100 anos por uma nova reforma da fé cristã, uma reforma protestante, mas isso significa que cada dia a igreja deve pensar e repensar as bases da sua fé com o alicerce na palavra de Deus, que é o que a reforma protestante fez de forma muito dedicada e autêntica. No apogeu do século XVI, época de grandes movimentos culturais, sociais, filosóficos, até políticos da época, nós vemos também emergindo a reforma protestante. Martinho Lutero, então padre da Igreja Católica Romana, a igreja cristã do Ocidente da época, se depara com as verdades da Escritura e confronta com as práticas
práticas da igreja cristã de então. E ele fica incomodado com todas aquelas coisas praticadas pela igreja, aqueles ensinos dados pela igreja, de maneira muito específica com relação à venda de indulgências, que significava o perdão dos pecados comprado a preço, a custo de dinheiro. E ele então se levanta contra a igreja da época e levanta um movimento a partir daí que culmina na Reforma Protestante. Um dos grandes desvios, ou parte dos grandes desvios que a igreja cristã cometia, eu costumo colocar que era a conjunção aditiva e, ou seja, sempre há uma verdade sagrada, a igreja colocava um adendo, um acréscimo, uma informação a mais. Por exemplo, salvação somente pela fé. Então dizia a igreja, e também pelas obras. Jesus Cristo é o nosso único intermediário entre Deus e os homens. E a igreja colocava, mas também os santos e os santos. A Bíblia é a palavra de Deus. E também a tradição, dizia a igreja. Por isso, a reforma, no dia 31 de outubro de 1517, vem trazer a essência das Escrituras, a verdade da fé cristã, em contrapartida à prática religiosa que se fazia na época. 5 foram as bases doutrinárias enfatizadas na Reforma Protestante. Conhecida como 5 solas ou 5 somentes. E a gente vai estudar rapidamente, citar e estudar rapidamente essas 5 bases da Reforma Protestante no dia de hoje. Eu quero só dizer, antes de iniciar ainda cada um desses solas, 2 coisas importantes. A primeira é que essas expressões da Reforma, esses 5 solas, não foram exatamente proferidos pelos reformadores. Esses 5 solas foram redigidos depois, século XIX, final do século XIX, comecinho do século XX, por teólogos mais contemporâneos que fizeram a leitura da Reforma Protestante e entenderam a pregação dos reformadores. Então, embora nós tenhamos hoje de uma forma muito didática essas exposições, elas foram muito bem pregadas e difundidas por todos os reformadores, principalmente por Martinho Lutero. A segunda informação é que não há uma sequência para a gente falar qual é mais importante. Todas elas são importantes, evidentemente. Eu vou aqui seguir uma linha tradicional e entendo ser também, teologicamente, uma boa linha para a gente seguir. Portanto, vamos às 5 solas, ou às 5 pregações exclusivas da igreja e dos reformadores naquela época da Reforma Protestante. Primeiro, somente a graça. Assim diz Efésios 2:8, pela graça sois salvos. A graça é o recurso de Deus para a salvação do ser humano por meio da fé. Ou seja, como poderíamos ser salvos sendo pecadores? De maneira alguma, o homem poderia chegar até a presença de Deus pela sua própria vontade. Portanto, a graça é o favor imerecido de Deus, é o ato providencial de Deus, pelo qual Ele derrama sobre nós a salvação por meio também do perdão dos nossos pecados. Ao entender isso, Lutero combate veementemente a venda de indulgências, que tinha por objetivo nada mais, nada menos do que fazer com que o pecador alcançasse o céu por meio de compra de títulos, por meio de pagamento de um título. Na verdade, era o comércio da fé. Com o objetivo de enriquecer a igreja, nada mais do que isso. Não se pode, de maneira alguma, comprar o céu por dinheiro, longe pensar com relação a isso, mas muitos têm tentado comprar o céu por méritos, pela prática de boas obras, ou muitos têm tentado comprar o céu por penitência, ou pela prática de atos religiosos, e de maneira alguma, nem alguma coisa desta terra, ou deste mundo, ou do universo todo, pode comprar a nossa salvação em Cristo. É o que Paulo diz em Romanos 6, verso 23. O dom gratuito de Deus
em Cristo Jesus é a vida eterna. A palavra dom significa presente. Então, de uma forma redundante, o apóstolo Paulo coloca: o presente que Deus nos dá de graça é a vida eterna. Presente é gratuito. Você não vende um presente. Se você vende, é uma mercadoria. Então, o presente que Deus dá de graça, ou seja, de forma redundante, mostrando a salvação é um ato da graça de Deus e não é um esforço ou um mérito do ser humano. Essa foi a primeira pregação da Reforma Protestante, somente a graça. Segunda pregação, somente a fé. O justo viverá por sua fé. Abacuque 2:4, texto repetido no Novo Testamento em alguns livros, como por exemplo o apóstolo Paulo em Romanos ou o autor aos Hebreus expressam a mesma verdade. Lutero tinha um desejo imenso de buscar a Deus. Ele tinha uma ânsia, uma necessidade da salvação em Cristo Jesus. Ele queria seguir no caminho correto, mas ele não conseguia encontrar a direção a seguir. Ele estava incomodado com a sua religiosidade, sem uma intimidade com Deus. Ele estudava, ele conhecia da palavra, ele pregava da palavra, mas ele não conseguia ter intimidade com Deus. Ele tinha dúvidas a respeito da sua salvação e se ele estava aceito diante de Deus ou não. Havia uma luta constante diária de Lutero com o pecado. Lutero se confessava muitas vezes perante o vigário, como era costume até hoje da Igreja Católica, na doutrina da Igreja Católica. Ele fazia isso com frequência e acontecia algumas vezes, ele relatava sobre isso, de que ele entrava no confessionário para confessar os seus pecados, passava bastante tempo lá confessando. Assim que ele saía, ele voltava logo em seguida, porque ele havia se esquecido de algum pecado. E ele achava que se ele morresse sem confessar algum pecado, ele não seria salvo. Ele tentava viver uma perfeição, mas ele não sabia como fazer isso. Ele praticava até o misticismo em busca de algo mais elevado ou mais superior. Em determinado momento da sua vida, ele chegou até a se penitenciar, se machucando, não muito, mas um pouco, para tentar sentir um pouco o peso da salvação através da penitência. Ele era sincero na sua devoção, mas ele nunca conseguiu satisfazer a sua alma e a sua vida perante Deus. Até que ele abriu um dia as Escrituras e leu nas Escrituras, e o Espírito Santo tocou no seu coração, e ele leu em Romanos capítulo 1, verso 17, o justo viverá por sua fé. E ele entendeu que não seria pelos atos meritórios, não seria pelos atos religiosos, não seria pelas práticas da vida religiosa, da penitência, e nem também, muito menos pela compra das indulgências, como o perdão, que ele conseguiria a sua salvação. A palavra de Deus diz em Efésios 2, 8 e 9, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O sacrifício de Jesus era e é com certeza maior do que qualquer penitência ou confissão humana. O sacrifício de Jesus é suficiente e é eficiente para trazer salvação somente pela fé e nada mais. A fé é o meio pelo qual nós alcançamos a salvação em Cristo. Essa foi a convicção principal das 95 teses de Martinho Lutero, quando ele redige este documento e afixa na porta da Catedral Alemã de Wittenberg, local, paróquia que ele era o padre, e ali ele fecha a porta da igreja e diz: nós não teremos a missa, porque estas são as verdades das Escrituras e nós precisamos conhecer essas verdades. Na verdade, a indulgência tinha por objetivo, a venda de indulgência tinha por objetivo dois alvos para aqueles que compravam essas indulgências. O primeiro é que eles se tornariam mais santos do que Adão antes do pecado.
como se isso fosse possível, se tornar mais perfeito do que a própria criação de Deus. Mas esta era a pretensão daqueles que compravam as indulgências, se tornar mais puro, mais santo do que Adão antes do pecado. E a segunda ideia era livrar a alma da morte, da condenação, da morte, da condenação eterna, como se o dinheiro pudesse comprar a nossa salvação. Evidentemente, fica claro nas Escrituras, o justo viverá por sua fé. Muitos diziam, e assim era a verdade, principalmente aquela pregada pelos vendedores de indulgências, que a palavra do Papa tinha poder para perdoar pecados. E a cruz que aqueles vendedores de indulgência carregavam era tão poderosa quanto a cruz de Cristo. Lutero não se calou diante de tamanha heresia e começou a se levantar contra essas falsas pregações, contra esses desvios doutrinários e começou, sobretudo, a pregar: o justo viverá por sua fé. Como Paulo diz em Romanos 5, verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa salvação é por meio da fé, através de Cristo Jesus. Terceira sola, já falamos só a graça, só a fé, somente Cristo é a terceira pregação da Reforma Protestante. As aberrações das indulgências fez com que Lutero entendesse que homem algum, de maneira alguma, nem mesmo o Papa e nem mesmo os santos poderiam ser intermediário entre nós e Deus. A igreja dizia que os santos poderiam intermediar a nossa oração, as nossas preces e até a nossa vida, ou então o próprio Papa poderia interceder por nós diante de Deus, mas a palavra de Deus é muito clara em dizer: somente Cristo é o nosso intermediário entre o homem e Deus. Cristo é a única ponte de acesso, é o único caminho de acesso até Deus. E esta foi a mensagem pregada pelos reformadores, defendida pelos reformadores, nada mais do que a verdade da palavra de Deus. Pois lemos no testemunho de Pedro e João diante do Sinédrio, falando com relação a Cristo, diante de açoites, diante de sofrimento, diante de prisão, eles disseram: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, verso 12. O apóstolo Paulo é mais enfático em falar sobre a intermediação de Cristo, quando em 1 Timóteo 2,5 ele diz: ele, Jesus, é o único intermediário entre Deus e os homens, mais ninguém, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. João escreve as palavras de Jesus, quando ele reunido com seus discípulos no momento da ceia, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o único caminho, e quem quiser chegar até a presença de Deus tem que chegar através de Jesus Cristo. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ele diz ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Os sacerdotes na época pretendiam ter o poder de ser intermediário da graça de Deus, da fé, do perdão, da salvação, mas Cristo é o centro, Cristo é o motivo de todas as coisas. Se nós quisermos chegar até Deus, o único acesso é Jesus Cristo, não há outro caminho. Os santos podem até ter tido uma vida piedosa e ser digno de toda admiração nossa. Muitos tiveram uma vida muito bonita, sem dúvida nenhuma, mas nunca podem apresentar o homem a Deus. São tão pecadores como nós. Por mais que tenham levado uma vida piedosa, são tão pecadores como nós. O único que pode nos apresentar diante de Deus é Jesus Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus. Então, somente Cristo, nada mais e ninguém mais. O quarto sola, somente a graça, somente a fé, somente Cristo. Agora somente a Bíblia.
Como eu coloquei anteriormente na introdução, a igreja dizia que, além da Bíblia, a tradição tinha um peso muito grande. Na verdade, a tradição tinha um peso maior do que a palavra de Deus. E nós sabemos muito bem que a Bíblia é a única e suficiente regra de fé e prática. Nada mais. Nenhuma tradição, nenhuma ciência, nenhuma filosofia, nenhum conceito social tem peso igual ou superior às Escrituras, nem passa perto das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando Lutero defendeu essa verdade, o Papa tinha um poder um poder maior do que a própria palavra de Deus, com as suas bulas, com as suas encíclicas, com os seus documentos. A palavra do Papa e a tradição da igreja era muito mais importante do que a própria palavra de Deus, que nem era lida pelas pessoas. A preocupação de Lutero, principalmente de Calvino depois também, é divulgar a palavra de Deus e colocar na mão de todos. Lutero ficou enclausurado num castelo e ali por um bom tempo ele passou traduzindo a palavra de Deus para a língua do povo, para o seu povo que era o alemão, para que o povo pudesse ter acesso às verdades que ele vinha enfatizando e combatendo. Ou seja, não precisam acreditar na minha palavra, disse Lutero, leiam as Escrituras, porque a Bíblia aponta a verdade. Era essa a preocupação de Lutero. Por isso, a igreja vinha se desviando da verdade, porque não prestava atenção na palavra de Deus, mas prestava atenção na palavra de homens. A palavra de Deus é santa, perfeita e eterna. Já a palavra de homens são simplesmente palavras de homens. A Bíblia não era interpretada segundo os preceitos verdadeiros, segundo os valores corretos. Ela era interpretada segundo interesses e conveniências, segundo interesses políticos e principalmente interesses financeiros. Era o caso, como eu coloquei, das indulgências, onde as pessoas vendiam títulos para que alguém pudesse ter o perdão de um pecado, o pecado de uma semana, de um mês, ou quiçá se tivesse dinheiro até perdão para a vida inteira. A pessoa comprava o perdão da sua vida inteira, então podia viver uma vida desregrada, uma vida perdida, uma vida mundana, uma vida afundada no pecado, mas qualquer coisa ele apresentava o título das indulgências que ele havia comprado, como se ele pudesse ter a sua salvação através desse recurso. Lembra o que Jesus disse aos religiosos da sua época, registrado em Marcos capítulo 7, ele diz assim: respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Jesus já enfrentava isso nos seus dias, quando a tradição tinha um peso maior do que a própria palavra de Deus. Isso continua acontecendo na história da igreja, infelizmente, e ainda, quem sabe, em muitos lugares, ainda a tradição dos líderes religiosos, dos donos de igreja, dos pastores, dos líderes, dos anciãos, ainda tem um peso muito maior do que a palavra de Deus, infelizmente. Por isso o lema da reforma é uma igreja reformada, sempre reformando. Não havia mais condições de continuar, na época, levando uma vida dessa forma, em que a Bíblia era deixada de lado, era renegada, para que a tradição e para que a palavra de homens pudesse ter um peso maior. Por isso, o retorno à palavra de Deus e a pregação dos reformadores foi: somente a Bíblia é a palavra de Deus. Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Esse texto nos dá 3 verdades com relação à palavra de Deus muito importantes. A primeira é que a Bíblia é inspirada por Deus. Ela é a revelação de Deus, direta de Deus para as nossas vidas. Segundo, a Bíblia é o único meio de conhecermos a verdade com relação à vontade de Deus.
É pela palavra de Deus que nós conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Terceira verdade, a Bíblia nos orienta a uma vida cristã sadia, correta, santa, porque ela nos corrige, nos repreende, nos educa na justiça. Enfim, a palavra de Deus traz a direção para que a gente possa seguir. Essa foi a quarta pregação da Reforma Protestante. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. A última pregação, falamos somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Bíblia. E a última pregação dos reformadores foi somente a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. O ser humano foi criado à imagem de Deus, a sua imagem e semelhança, para a sua inteira e exclusiva glória. Portanto, tudo que somos, tudo que temos, tudo que fazemos deve refletir, deve voltar a Deus como glória. Devemos fazer tudo para a glória de Deus. A Bíblia nos relata vários textos nesse sentido. Relembro alguns com vocês. Isaías 43, verso 7 diz: a todos que são chamados pelo meu nome, que os criei para a minha glória e que formei e fiz. Ou seja, Deus nos fez, Deus nos criou, Deus nos chamou para que nós possamos viver para a glória de Deus. Romanos 11:36, Paulo traz um hino maravilhoso expressando a mesma verdade. Porque dele, falando com relação a Cristo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse deve ser o lema da nossa vida. Tudo que temos, tudo que somos é para a glória de Deus. Tudo que existe é para a glória de Deus. Devemos expressar no nosso viver diário esta glória de Deus através das nossas ações. Nos dias de Cristo, nos dias de Lutero, a igreja exigia esta glória para tanto o clero, principalmente o Papa, como também para os santos. Ou seja, o Papa deveria ser glorificado e exaltado como os santos deveriam ser exaltados. O Papa era considerado como um Deus, mas nós sabemos perfeitamente que Deus traz um alerta, ou alguns alertas no Antigo Testamento. Por exemplo, Jeremias capítulo 9, versos 23 e 24, nós lemos: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloria, glorie-se nisso, em me conhecer e em saber que eu sou o Senhor e que faço misericórdia, justiça, juízo na terra, porque destas coisas eu me alegro, diz o Senhor. Ou seja, devemos nos gloriar em Deus, ponto, e não na sabedoria humana e não na vida e nas ações humanas, porque Deus é zeloso e cuidadoso com relação à sua glória. Isaías 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Glória somente a Deus. É a última pregação da Reforma Protestante. Só a graça, só a fé, só Jesus Cristo, só a Bíblia, glória somente a Deus. Essas 5 solas, essas 5 verdades proclamadas, pregadas pela igreja na Reforma Protestante, pelos reformadores, devem ser a base da nossa vida com Deus. A nossa vida deve ser fundamentada nessas verdades. Os reformadores do Antigo Testamento, como nós citamos alguns reis no Antigo, como os reformadores da história na época da Reforma Protestante, em todos os movimentos que sucederam à Reforma Protestante até os dias de hoje, devem olhar para esta história, para esta verdade, que é na verdade a verdade da palavra de Deus. A graça é que salva, a fé em Cristo Jesus nos leva à salvação. Somente Cristo é intermediário entre nós e Deus. A Bíblia é a única regra de fé e prática e vivemos exclusivamente para a glória de Deus. Os reformadores pregaram essas verdades, viveram por essas verdades e morreram por essas verdades. A grande pergunta é o quanto nós estamos dispostos a viver e sofrer, ou quem sabe até morrer, pela própria palavra de Deus. A igreja, como nós lemos em 1 Pedro capítulo 2, está sendo edificada com pedras vivas. Somos nós, eu, você,
servos de Deus, pessoas que foram alcançadas pela graça. Nós estamos sendo construídos, edificados, tijolo a tijolo. Cada um de nós somos os tijolos na igreja de Deus. Portanto, estamos sendo construídos um templo para Deus. Cada um de nós podemos imaginar que o cimento que une, que sela essa edificação é o Espírito Santo. A base é o próprio Cristo Jesus. Portanto, nós temos a igreja solidificada e nós, como pedras vivas, devemos viver essas verdades, pregar essas verdades. Só a graça, só a fé, só Jesus Cristo, só a Bíblia, tudo somente para a glória de Deus. Uma igreja reformada, sempre reformando. Que você possa todos os dias analisar a sua vida com Deus, analisar a sua fé com base nas verdades das Sagradas Escrituras. Não na pregação de homens, mas na verdade da palavra de Deus. Ao comemorarmos 504 anos da Reforma Protestante, nós possamos repensar a nossa vida com Deus. Estamos incomodados no sentido de querer melhorar a cada dia mais e também pregar e proclamar as verdades da palavra de Deus que foram também pregadas e vividas pelos reformadores. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, de bondade e misericórdia, te damos muitas graças, porque o Senhor tem levantado pessoas ao longo da história, desde o começo até os dias de hoje, para viverem uma vida fiel ao Senhor e para proclamar a verdade da palavra do Senhor e em fidelidade glorificarem o Senhor através das suas vidas. Queremos agradecer porque o Senhor tem nos chamado para viver da fé cristã. Mas em especial, ao lembrarmos da Reforma Protestante, queremos agradecer a Deus pela vida de Martinho Lutero e também dos seus seguidores, de homens que dedicaram sua vida à fidelidade da palavra de Deus e, usados pelo Espírito Santo, fizeram um dos maiores movimentos de fé e avivamentos que a igreja conheceu. Te louvamos por isso, Pai. Dá-nos a graça de vivermos de uma forma que honre primeiro o nome de Cristo e depois a fé destes nossos irmãos. Muito obrigado, Pai, em nome de Cristo. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.